Capítulo 9. O Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, a julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, está em primeiro lugar entre as verdades redentoras. No entanto, é reconhecida como a doutrina mais negligenciada. O formalismo e o medo indevido do fanatismo têm produzido uma reação contra a ênfase da obra do Espírito Santo na experiência pessoal. Naturalmente, esse fato resultou em decadência espiritual, pois não pode haver um cristianismo vivo sem o Espírito. Somente ele pode fazer real o que a obra de Cristo possibilitou. A natureza do Espírito Santo. Uma maneira de entender quem é o Espírito Santo é estudando os nomes que foram dados a ele, os símbolos que ilustram a sua obra. Os nomes do Espírito Santo. O Espírito de Deus. O Espírito é o executivo da divindade, operando tanto na esfera física como na moral. Por intermédio do Espírito, Deus criou e preserva o universo. O Espírito Santo é absolutamente divino, pois possui os atributos eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. Nas Escrituras, descreve-se o Espírito de uma maneira que não deixa dúvida quanto à sua personalidade. Ele tem vontade e sentimento. 1 Coríntios 12:11 e Efésios 4:30. Ele revela. 2 Pedro 1:21. Ensina. João 14:26. Clama. Gálatas 4:6. Intercede. Romanos 8:26. Fala. Apocalipse 2:7. Ordena. Atos 16:6-7. E testifica. João 15:26. Ele também pode ser entristecido. Efésios 4:30. E contra ele pode mentir e blasfemar. Atos 5:3 e Mateus 12:31-32. Espírito de Cristo. Romanos 8:9. Não há nenhuma distinção especial entre as expressões Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Há somente um Espírito Santo, da mesma maneira como há somente um Deus e um Filho. Usa-se o termo Espírito de Cristo porque ele é enviado por Cristo e em nome de Cristo. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo porque sua missão especial nesta época é glorificar a Cristo. O Consolador. A palavra Consolador, Paráclito, no grego, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Em João 14,16, o Espírito Santo é chamado outro Consolador, porque ele seria aos discípulos de forma invisível justamente o que Jesus lhe havia sido em forma visível. A palavra outro faz distinção entre o Espírito Santo e Jesus. No entanto, coloca-os no mesmo nível. O Espírito Santo é o sucessor de Cristo, como também a sua própria presença. Espírito Santo. Sua obra principal é a santificação. Necessitamos de um Salvador por duas razões: para fazer alguma coisa por nós e alguma coisa em nós. Jesus fez o primeiro ao morrer por nós, e por meio do Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo veio para reorganizar a natureza do homem e opor-se às suas más tendências. Espírito da promessa. O Espírito Santo é chamado assim porque sua graça são uma das bênçãos principais prometidas no Antigo Testamento. Ezequiel 36:27, Joel 2:28. Cristo, ou o Messias, era quem poderia conceder o Espírito. Jesus o fez quando disse: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lucas 24:49, Gálatas 3:14. Espírito da Verdade. O propósito da encarnação foi revelar o Pai. A missão do Consolador é revelar o Filho. O Espírito Santo é o intérprete de Jesus Cristo. Ele não oferece uma nova e diferente revelação,
mas abre as mentes dos homens para verem o mais profundo significado da vida e das palavras de Cristo. Espírito da Graça. Hebreus 10:29, Zacarias 12:10. O Espírito Santo dá graça ao homem para que se arrependa, concede o poder para a santificação, perseverança e serviço. Aquele que trata com desdém ao Espírito da Graça afasta o único que pode tocar ou comover o coração, e assim se separa a si mesmo da misericórdia de Deus. Espírito da vida. Romanos 8:2, Apocalipse 11:11. O Espírito é aquela pessoa da divindade cujo ofício especial é a criação e a preservação da vida natural e espiritual. Espírito de adoção. Romanos 8:15. Quando a pessoa é salva, não somente lhe é dado o nome de filho de Deus e é adotada na família divina, mas também recebe dentro de sua alma o conhecimento de que participa da natureza divina. O bispo Andrews disse: como Cristo é a nossa testemunha no céu, assim, aqui na terra, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Símbolos do Espírito. Os símbolos que veremos a seguir são empregados para descrever as operações do Espírito Santo. Fogo. Isaías 4:4, Mateus 3:11, Lucas 3:16. O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Jeremias 29. Vento. Ezequiel 37:7, 10. João 3:8. Atos 2:2. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo e é indicativo de sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificante. Água. Êxodo 17:6, Ezequiel 36:25, 27, João 3:5. O Espírito é a fonte da água viva e pura. Ele é um verdadeiro rio de vida, inundando as nossas almas e limpando a poeira do pecado. O poder do Espírito opera no reino espiritual o que a água faz na ordem material. A água purifica, refresca, sacia a sede e torna frutífero o estéril. É um símbolo adequado da graça divina, que não somente purifica a alma, mas também lhe acrescenta a beleza divina. Selo. Efésios 1:13, 2 Timóteo 2:19. Essa ilustração exprime os seguintes pensamentos. Possessão. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo, e é um sinal seguro de que algo lhe pertence. Os crentes são propriedades de Deus, e sabe-se que o são pelo Espírito que neles habita. Em Éfeso, no tempo de Paulo, o negociante ia ao porto selecionar certa madeira e então a marcava com o seu selo, um sinal de reconhecimento da possessão. Mais tarde, mandava o seu servo com o selo, e ele trazia a madeira que tivesse a marca correspondente. 2 Timóteo 2:19. Segurança. Efésios 1:13 e Apocalipse 7:3. O Espírito inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. Romanos 8:16. Ele é a garantia da glória vindoura. Azeite. O azeite é, talvez, o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito. Quando se usava o azeite nos rituais do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Geralmente era usado como alimento, para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia a alma. Pomba. A pomba, como símbolo, significa brandura, doçura, pureza, inocência, suavidade, paz e paciência. Entre os sírios, a pomba é um emblema dos poderes vivificantes da natureza. Cristo falou da pomba como a encarnação da simplicidade,
uma das belas características dos seus discípulos.